Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, que está ao vivo nessa sexta, que está frienta, né? Para o cuiabano, então nem se fala. Opinião está no ar ao vivo nesse 9 de agosto de 2024. Está a postos com a gente aqui, o secretário adjunto de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde aqui do Estado de Mato Grosso, mais uma vez, nosso caríssimo Juliano Melo. Muitos assuntos importantes para a gente falar, cirurgias eletivas, vai ter muito assunto aqui. Vamos tentar aqui explorar ao máximo nessa entrevista aqui o glorioso Juliano Melo. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade a você que acompanha o programa Opinião em qualquer canto, pelo canal 22 ou ainda pela internet no www.gazetadigital.com.br ou pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Caso tenha alguma pergunta, 99932-2529, para você, inclusive, mandar aqui pelo WhatsApp a sua pergunta, né, para que a gente repasse aqui ao nosso glorioso Juliano. O Juliano veio daqui na época que o glorioso titular Gilberto Figueiredo estava como deputado, né, ele esteve aqui e já conhecido nosso aqui, já veio e a gente gosta muito quando ele vem, porque ele tem uma visão técnica e também uma explanação técnica muito boa. Eu queria que você, boa noite, secretário, fila zero, não é? É uma meta do governo do Estado de que essas cirurgias, não é, possam ser zeradas. Eu queria saber em que pé está tudo isso hoje, essa espera aí por procedimentos, como que o governo está... O que o governo tem a informar hoje? Qual que é a realidade deste momento, final de semana, sexta-feira, em termos ao fila zero, quanto a essa meta aí do governo do Estado de Mato Grosso? Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor. Então, boa noite a todos. O programa Fila Zero, ele, inclusive, está fazendo 2 anos, né, por esses dias agora. A gente tem 2 versões do programa, né, a do primeiro ano, que ainda não chamava Fila Zero, né, que chamava um programa de cirurgias, MT Cirurgia, né, agora no último ano como Fila Zero. Ele vem crescendo em todos os sentidos, em forma de adesão e também de execução. Já tem muitas regiões e muitos lugares que a gente já sente o impacto importante, principalmente na redução mesmo das filas de procedimento cirúrgico. Tá? Então, um exemplo, por exemplo, no primeiro ano, em comparação com o segundo ano, agora nós temos praticamente 3 vezes mais o volume de cirurgia que a gente fez do primeiro ano. É normal um pouco que isso aconteça, porque os municípios, que o programa ele é voltado aos municípios como um todo, e às nossas unidades hospitalares estaduais também, mas aos municípios que complementem serviços que possam reduzir a fila, né? E existe uma certa dificuldade em muitos casos, porque muitos municípios são pequenos, eles não têm um serviço, tá? Um serviço complexo, ou um hospital, ou um serviço que possa, de fato, atender aquela demanda de fila. Então, muitas vezes, esse município depende de associar-se com outros municípios, ou com um consórcio, para dar vazão a isso. E esse processo, às vezes, exige uma curva de aprendizado maior, né? Então, a gente vem percebendo que essa curva vem crescente. A gente, hoje, temos mais de 72 propostas em andamento já. Tá? Mais da metade, um pouco dessas propostas são execuções via consórcios intermunicipais de saúde, tá? E as outras propostas são executadas por municípios individuais, os maiores, né? E ela vem ganhando corpo na execução, né? Então, os 200 milhões que a gente tinha de saldo, né, do programa que a gente disse, hoje a gente tem uma execução deste ano em torno de 60 milhões desse valor, tá? Que já é um desempenho bem melhor do que do primeiro ano. E a tendência é que isso vai ganhando velocidade. No primeiro ano foram quantos destinados? Esse ano, 60 milhões, está dizendo. Que já foi executado, né? E no primeiro ano, qual foi a... No primeiro ano foi bem menor que isso, até porque a gente teve a gente abriu um período de adesão de propostas, e aí em todas as propostas que nós tivemos naquele período, já era amarrada a execução. Então, assim,
Digamos que hoje a gente teve um pouco menos da metade do que a gente executou entendi. hoje. Eu só queria, só no primeiro ano. antes de chamar o Lorenberg aqui, você falou 70 e poucos propostas. Né? Que propostas são essas? Você falou de propostas, como essas propostas dizem respeito diretamente aos consórcios? Como é que funciona isso? O município levanta a sua necessidade de procedimento eletivo, tá? E aí nós estamos falando de cirurgia, exames principalmente, tá? E aí ele encontra um prestador que tem capacidade de executar aquilo para ele. E aí ele fala, ó, eu tenho o prestador, tenho a demanda e eu quero fazer esses procedimentos. E aí ele elabora uma proposta e encaminha para a secretaria. É a secretaria que analisa? Analisa, por meio aprova. De uma comissão lá? Isso. A gente analisa, aprova, faz a validação e aí ele autoriza a execução da proposta. Ele parte para a execução de fato. É demorado isso? É muito burocrático? Porque eu fico praticando a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Fico no lugar de quem está lá no interior, no município do interior, que entrou está no consórcio e que está esperando, está com essas propostas aí, aguardando o resultado. Demora isso? Qual que é o tempo de resposta aí? Não, da análise da proposta é mínimo 2, 3 dias, uma semana. Tá? O que demora nessa proposta é a negociação e a contratação de um serviço dentro do município. Entendi. Ou na região. Por exemplo, eu sou lá da região de Norte, Sorriso, Sinop, tem um hospital, mas ele nunca prestou um serviço direto para o SUS. Né? Então, para esse município associar-se com esse hospital, ele tem que fazer um contrato ou um modelo contratual com ele e combinar com ele, né? O que vai fazer, quantitativo. Isso normalmente é o que a gente diz que tem uma curva de aprendizado, demora um pouco. Por isso que não soltou o programa hoje, amanhã a gente tem uma fila de propostas, prestadores e prontos para atuar, porque a gente está dizendo de fila zero para fazer a mais do que a gente já faz. Porque se fosse fazer um programa onde eu pego as nossas unidades que já têm a sua capacidade de execução e só trabalho ela, não estou fazendo algo que traga esse esforço a mais para reduzir a fila ou diminuir o tempo de espera, tá, da cirurgia eletiva. Então, esse movimento exige as parcerias. Os municípios, os consórcios entram e tentar arrebanhar um prestador e executar os procedimentos. Professor? Secretário adjunto, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Muito bom mesmo tê-la aqui no nosso bate-papo. Por falar em proposta e em contrato, secretário adjunto, eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito de um contrato, que eu vou ler aqui um trecho da matéria, que eu encontrei no dia 4 de julho. Aliás, o contrato e a proposta é do dia 4 de julho. Entre aspas, a Secretaria do Estado de Saúde oficializou à Prefeitura de Cuiabá, no dia 4 de julho, a proposta de estadualização do contrato com o Hospital do Câncer de Mato Grosso, que atualmente é firmado junto à gestão municipal. A proposta sugere aumentar em 92% o valor de contrato com a unidade que iria de 48,7 milhões para 93,9 milhões de reais. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, até para ajudar o amigo telespectador a entender um pouco mais como vai funcionar isso. Tentar ser resumido, né? Depois... tem 2 minutos para fazer esse resumo aí. Porque há um tempo atrás, o Ministério Público do Estado, junto com a Prefeitura de Cuiabá, acabaram assinando um termo de intenção, vamos chamar assim, onde tinham a intenção de estadualizar as unidades hospitalares de alta complexidade do Estado, que aí nós estaríamos falando do Hospital do Câncer, a HGU, tá? E depois o Santa Helena. E aí, nessa solicitação, eles pediam um estudo do Estado para ver se essa demanda caberia. Nós realizamos esse estudo, cumprimos essa etapa, montamos um estudo detalhado de como que a gente poderia fazer esse processo da estadualização e demos o início a ele conforme se leu. Isso cumpre alguns passos, alguns pontos que são, vamos dizer, obrigatórios desse processo. Fizemos o estudo, encaminhamos isso para o município de Cuiabá, onde a gente solicita a manifestação do município, no caso, quanto à liberação do CENES da unidade, porque hoje essa unidade ela já tem um contrato com o Cuiabá. Então, o CENES e a gestão dessa unidade ela é de Cuiabá. Tá? Para a gente fazer essa alteração para o Estado, tem que ter uma concordância explícita,
e pactuada em CIR e CIB, né, que é uma instância colegiada que valida essas decisões, tá, para a gente poder fazer a alteração do CNES dessa unidade, fazendo a transferência dela como gestão estadual. Esse status está até hoje aguardando o município cumprir essa etapa, tá? Então, até agora nós não tivemos manifestação do município de Cuiabá quanto a essa formalização dessa intenção de fazer a transferência da gestão. Sem isso, o Estado fica impedido de ter o contrato em andamento. É como se eu, tentando explicar, né, é como se eu quisesse contratar um serviço ou uma unidade que não é nossa. Tá? Então, precisa cumprir essa etapa para a gente poder vencer a finalizar a parte contratual, porque ainda tem que protocolar contrato, aí todos sabem, tem todo um rito processual de contratação nos casos desses, que ainda nem começou. Tá? Porque precisa, vamos dizer assim, como regra inicial dessa manifestação, que é uma condição inicial para poder dizer, ó, o Estado agora tem formalmente, senão depois o Ministério da Saúde, ninguém reconhece que esse contrato é para uma unidade de gestão estadual. Então, nessa pendência, a gente está aguardando a sinalização do município para a gente poder dar continuidade nesse processo. Maravilha, é isso aí. A gente vai continuar o bate-papo aqui com o Juliano Melo, lá da SES, Secretaria de Estado de Saúde, após o intervalo comercial, não é? Porque a gente vai falar muito mais coisa aqui em relação a isso. Tem a questão de imunização, tem o pessoal do interior, dos municípios do interior que recebem premiação, o pessoal recebe premiação, municípios recebem premiação, aí aqueles que conseguem imunizar mais, não é? É uma forma de incentivar. Mas antes eu quero dar um recado para você, rapaz. Hoje é sexta, amanhã é sábado, de amanhã a 7 dias, teremos aí um grande evento do Grupo Gazeta de Comunicação. Sábado, projeto Viva o Seu Bairro, lá no Jardim Liberdade. Tá uma montoeira de gente, o pessoal vai se divertir mesmo, não é? Então, é isso, sábado, dia 17 de agosto, às 3 da tarde, no campo de futebol, isso com serviços sociais gratuitos, não é? E ainda você que queira fazer aí, levar a sua família, lá terá lazer e entretenimento para todas as comunidades, não só aquela ali, o pessoal da adjacência também, a vizinhança. Você é nosso convidado, leve sua família e curta essa festa que é feita para você. E à noite tem muita música e diversão. Por exemplo, diversão e música com Léo Vaqueiro, Banda G4, Rafa Barros, Fabrício e Fernando, comitiva Velhos de Fato, DJ Ricardo Martinelli e ainda recreação infantil com a tia Mari. É o Viva Seu Bairro ali, ó. Viva Seu Bairro, serviço social e entretenimento. Participe. Iniciativa Grupo Gazeta de Comunicação, organização Usina Realização, Assembleia Legislativa e Governo de Mato Grosso. Viva o Seu Bairro, sábado, 17 de agosto, às 15 horas, lá no campo de futebol do bairro Jardim Liberdade. Então, não marca aí, não marque mais nada para esse dia. Vai lá, vai se divertir, que todo mundo merece, não é? Muitas atrações para você, aguardando por você em mais uma edição do Viva Seu Bairro. Opinião dá um tempo e volta já já. Tô olhando aqui o GD, é o Gazeta Digital. Ó, dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br, tem muitas informações aí para você se inteirar de tudo que está rolando aqui no estado, no Brasil, no mundo, Olimpíadas, não é? Tem um ouro bonito, reluzente aí das nossas meninas do vôlei de praia, não é? E tem uma cobertura aí, tem no GD, é só dar um clique e se informar. Olha, por exemplo, aqui, os correligionários Júlio Campos e Eduardo Botelho divergem sobre a centralização do poder e a distribuição de funções
entre os membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a LMT. Eleito o primeiro vice-presidente, Júlio Campos, ele propôs a descentralização das responsabilidades atualmente concentradas nas mãos do presidente e do primeiro secretário, que, na prática, controlam o orçamento, as principais decisões administrativas da Casa, além de representar a Casa de Leis em diversos eventos. Botelho, no entanto, ele continuará na presidência na Assembleia até o final deste ano. Ele se opôs, quanto a essa posição aí do Júlio Campos, ele se opõe a essa proposta e sugere que todos os membros da mesa diretora assumam funções executivas. O Botelho se opõe a essa proposta do Júlio Campos, que sugere que todos os membros lá da mesa tenham aí, deem pitaco, na verdade, Então, isso já ocorre lá na Câmara dos Deputados. Aí ele diz o seguinte: é muita incumbência para apenas 2 pessoas. Muitas vezes, o próprio Eduardo Botelho não pode participar de eventos fora da Assembleia porque está atolado de trabalho no gabinete, fecha aspas, argumenta aí o Júlio Campos. Ele acredita que uma distribuição mais equitativa das tarefas administrativas permitirão uma gestão mais eficiente e menos sobrecarregada. Lorenberg daqui a pouquinho comenta isso aí. Enquanto isso, tem outra notícia aqui que é o seguinte: o Congresso Nacional, rapaz, enviou ao Supremo Tribunal Federal, STF, um recurso contra a suspensão das chamadas emendas PIX, afirmando que a medida confere, aspas, autonomia desmedida ao Executivo no controle do orçamento. A suspensão das emendas PIX foi mantida na quinta-feira, dia 8, pelo ministro Flávio Dino, do STF, horas antes do recurso feito em conjunto pela Câmara e Senado. A medida fora pedida pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para quem esse tipo de emenda parlamentar não atende a requisitos mínimos de transparência. A representação jurídica do Congresso escreveu que a Constituição garante a divisão entre os poderes na gestão do orçamento. Aspas, a pretensão delegando ao Executivo uma autonomia desmedida sem a devida regulamentação legislativa implica aí um atentado às determinações constitucionais que estruturam o Estado democrático de direito, diz o recurso. Clica aí, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, mas o Júlio Campos, rapaz, esbugalhou os olhos lá na medida. Isso porque conseguiu ser eleito vice-presidente. E ele está querendo que todo mundo dê pitaco ali. Daqui a pouquinho ele quer que todo mundo assine o cheque também, Porque hoje existem 2 principais cargos lá. A verdade é essa: presidente e primeiro secretário. O primeiro secretário nada mais é do que o cara que cuida do cofre, é o espécie de tesoureiro, ordenador de despesa, junto com o presidente. O Júlio Campos, ele está propondo aí que seja uma coisa, todo mundo, inclusive ele, Bobo sou eu. Lorenberg, e aí, o que você acha? Você está esquecendo que eu também sou bobo, Lorenberg também de vez em quando dá uma de bobão, bobó cheira. Amigo telespectador,
Veja, estão duas observações. A primeira delas, muito rapidamente, a ideia do deputado estadual Júlio Campos é extraordinária. Na verdade, o que ele está pedindo é exatamente compartilhar responsabilidade na gestão, na administração da Assembleia Legislativa. E não ficar para o vice-presidente, por exemplo, apenas e tão somente presidir a sessão em plenário na ausência do titular. Ele está indo além disso. Ele está indo além disso. A ideia é extraordinária, até para suavizar os trabalhos do próprio presidente da Assembleia Legislativa, o que é um ganho fantástico, seria um ganho fantástico para a própria Assembleia Legislativa. Mas tem uma questão aí muito séria. Historicamente, isso nunca foi realizado na Assembleia Legislativa. Então, historicamente, a Assembleia Legislativa é de presidente. É o presidente que pauta as sessões. É um poder extraordinário. Extraordinário. Ele pauta as sessões, ele administra a Assembleia Legislativa e, uma vez ou outra, esse presidente, como gosta de diálogo, vai buscar uma sugestão aqui, uma sugestão ali. Mas buscar a sugestão não implica necessariamente em compartilhar a administração da Assembleia Legislativa. Tem que mudar o regimento, né, da mesa. Mudar tudo. Tem que mudar tudo. E ele falou que isso acontece nos demais, inclusive no Congresso Nacional, acontece vírgula, porque o poder que tem um presidente, tanto da Câmara como do Senado, é extraordinário. Olha só, para colocar aí um pedido de impeachment, para em votação, em análise, em apreciação, lá depende do presidente da Câmara. Do presidente da Câmara. Que, se ele não quiser, ele pode ter os interesses dele, ele pode... Alcolumbre, Lira, todos têm os seus interesses, né? Então eles colocam quando eles bem entendem. Então, assim é que, para fazer essa mudança aí, o senhor sabe mais do que ninguém, deputado Júlio Campos, tem que mudar tudo aí, não é? Eu acho que é inglória essa sua... Mas, enfim, eu entendi o recado aí. Mas né? para essa legislatura é muito difícil, muito complicado. Roberto, já que você falou que é muito complicado, eu queria saber se é muito complicado você fazer a primeira pergunta desse bloco aí ao nosso entrevistado, o secretário adjunto. Secretário adjunto, tem um trecho de uma fala do senhor que eu encontrei no dia 11 do mês de junho, e como é de interesse de todos nós, do amigo telespectador em especial, aliás, do país todo, eu gostaria de provocar, e provocar sempre no bom sentido, uma reflexão. Entre aspas, o trecho da fala do senhor. Entre aspas, há alguns anos nós discutíamos como poderíamos manter ou melhorar o serviço que pretendíamos, que prestávamos, melhor dizendo, que prestávamos. Hoje, nós temos que reavaliar quais são as estratégias que vão nos fazer chegar novamente àquele status de qualidade e de efetividade dentro do processo de imunização. Aliás, o Brasil sempre foi espelho, exemplo para o mundo todo no que tange a imunização. Foi anos, décadas de um longo trabalho que o senhor conhece muito melhor do que eu. Mas nos últimos 4, 5 anos, caiu drasticamente isso. E aí eu pergunto ao senhor, com todo o seu conhecimento, o que fazer para que nós venhamos a ter o mesmo status que tínhamos há 5 anos atrás? Professor, é uma pergunta complexa, a gente sabe, né? Temos algumas frentes de linha, mas algumas coisas são fato, né? Como o senhor colocou, nós tínhamos um desempenho claro, reconhecido e muito bom. Até 2018, para cá, nós começamos a patinar, vamos chamar assim, naquelas coberturas vacinais que até então eram boas. Tá? De lá para cá, nós tivemos um decréscimo significativo em todos os grupos vacinais,
apesar de neste último ano a gente ter melhorado um pouquinho, mas está bem pequeno ainda dentro do cenário. Alguns fatores pesou muito aí dentro desse processo como um todo, né? Um deles é a hesitação vacinal, que a gente chama, né? Que é o sujeito, ou a família, ou o pai, que por alguma razão chega a pensar na possibilidade, por que eu estou vacinando? Será que isso de fato protege? Então isso cria o que a gente chama de hesitação vacinal, e esse processo de hesitação vacinal ele ganhou muito corpo com a pandemia do Covid, tá? E aí para cá, então ele é muito forte, presente. Ele está muito relacionado a um processo cultural e um pouco mais moderno, tá? De massificação de informação, de fake news, de informações muito superficiais, sem um contexto claro, que aí faz o sujeito duvidar. Nós conhecemos, eu conheço, deve conhecer alguém que chegou do Covid, principalmente para cá, vai questionar, falar, não, vou esperar um pouquinho para vacinar meu filho, para ver o que vai acontecer, porque está meio estranho. Isso é o que a gente chama de hesitação vacinal, isso foi uma vertente grande. Logo, isso traz à tona uma nova necessidade. Como eu abordo isso como serviços de saúde, como que eu chego nessa população, já que hoje eu não tenho mais uma ferramenta de mídia ou de informação que traga para o cidadão massificadamente uma informação concreta e objetiva. Eu concorro com um mar de informações hoje que são muito fluidas e, então, assim, é um processo difícil de ter essa concorrência. O que é fato? É necessário ter um agente público ou um agente que represente a confiança do processo para a gente começar a gerar alguma demanda. Mas antes disso, estratégias diferentes, modos de fazer diferente. A gente tem 770, 780 salas de vacinas hoje no estado, tá? Que atende em torno de 780 salas de vacina hoje no estado. Essas salas de vacina estão nos municípios espalhados, em muitos deles. Até então, a gente estava lá, tinha o equipamento, tinha o insumo, tinha o profissional. O pai levava a criança, chegava lá, orientava, vacinava, conferia o cartão, passava. Toda essa etapa que até então funcionava bem, hoje já não funciona tão bem assim. Tá? Tem quem leva, tem quem procura, mas a gente também hoje tem que sair desse ambiente de salas específicas e concretas de vacina para poder encontrar com quem vacina, com quem precisa vacinar. Com escola, com creche, shopping, farmácia, e aí entra um mar de possibilidades que a gente venha tratando, inclusive nesta fala foi de uma oficina que nós fizemos com os municípios, tá? Justamente para pautar uma série de estratégias e experiências que já vem acontecendo no estado e no Brasil, tá? Que a gente inclusive reconhece no selo do Imuniza Mais Mato Grosso, tá? Que são práticas inovadoras que estão tentando buscar esta solução. Algumas coisas também a gente já percebeu que é concreto, municípios menores de 15 mil habitantes conseguem um desempenho melhor, tá? Conseguem agregar a população, diminuir a hesitação vacinal, e isso está bem claro, foi esse grupo, inclusive, que melhorou a nossa cobertura do ano passado. E os municípios maiores continuam patinando na melhora das coberturas, ou piorando, inclusive, né? Que é o caso da Cuiabá, os municípios com mais de 50 mil habitantes. Esses trazem ainda um desafio grande, não só para o Brasil inteiro, de novas medidas de como buscar. Como consequência, nós temos doenças imunopreveníveis que estão voltando, tá? Como paralisia infantil, que a gente já não tinha, o sarampo é um grande problema, talvez um dos mais preocupantes pela capacidade de transmissão que tem o sarampo. Então, se eu tiver uma cobertura vacinal, por exemplo, de 90% da população, não é suficiente para eu controlar o sarampo, porque o sarampo ele é uma das doenças mais transmissíveis que a gente tem. Tem que lacrar, hoje. Tem que então ele bater. Tem que subir para 95%, 97%, 99% para a gente ter uma segurança. Então ela vem surgindo de novo. E outros, febre amarela. Tá? E aí esse arsenal é muito perigoso, tá? Porque quando se instala um processo de pandêmico ou surtos, mesmo com uma doença imunoprevenível, para recuperar as coberturas e proteger a população novamente é muito trabalhoso, bem mais complicado do que a gente já teve no histórico. Então, o que sobra a nós é tentar buscar essa população e vacinar o máximo possível e melhorar a cobertura vacinal. Criança menor de 2 anos e de todos os adultos. Tem uma coisa cultural também por detrás disso aí, né? Quando você associa os grandes municípios, onde há maior dificuldade de romper ou de se avançar com essa imunização, ou não tem um quê cultural nessa história toda aí? Tem. Ou é mais
cultural que fala assim, o pai pode ter os pais podem ter receio disso, daquilo, ou não? Eu estou falando bobagem aqui. Não é isso, exatamente isso que eu estou chamando de hesitação vacinal, é esse processo. Mas também tem outros, né? Tem municípios que têm dificuldade de acesso ainda, quer dizer, dificuldade de acesso que eu falo, se você for contar, ele tem meia dúzia de salas de vacina e se brincar, se você perguntar, ninguém sabe nem onde é. Então, quando você precisa vacinar, você vai ter que ficar pesquisando, olhando. Não, já está claro que essa é uma estratégia ruim. Tá? Teoricamente, todo mundo tinha que saber onde que eu tenho a vacina e onde que eu consigo. Essa é uma regra básica do acesso. E muitos municípios nós não temos. Assim como nós temos outros problemas que são operacionais também, tá? Que precisam ser resolvidos nesses municípios maiores, principalmente. Tá? E aí, por isso que a gente implementou essa questão do Imuniza Mais. Tanto a gente investe na infraestrutura e na organização e na conservação do imunobiológico da vacina, como também reconhecendo práticas que são de sucesso e que mudam essa relação de paciente, cobertura vacinal e estratégia de vacinação. Ok. Aliás, o Imuniza Mais é um assunto que a gente vai voltar a abordar após o intervalo comercial. O Opinião dá um tempo e volta já já. E cá estamos de volta ao vivo aqui com o programa Opinião. Hoje estamos recebendo aqui o caríssimo Juliano Melo, que é o secretário adjunto de Atenção e Vigilância em Saúde da SES, Secretaria de Estado de Saúde. Ô secretário, eu vou abordar então os números da vacinação, da imunização das mais variadas frentes, né? A questão que me aflige, que me deixa impressionado, é que no país passamos já de 6 milhões e 500 casos de dengue. No estado de Mato Grosso, como é que está esse patamar? Como é que está a questão da vacinação? Está tendo vacinação continuada? Eu tive a informação, e essa informação não está atualizada, porque já tem uns 3 dias que eu tive essa informação, que até aquela ocasião que eu tive a informação, passava no país mais de 6.500 óbitos, não é? Como é que está essa questão também aí no estado de Mato Grosso, enfim, porque isso compõe esse alarde, esse alerta que você fez também aí da resistência das pessoas em vacinar? Então, a dengue, né? E aí vamos chamar as doenças transmitidas pelo Aedes, né? Que é um conjunto de doenças já, tá? E que é ele o grande problema, né? Porque quando a gente fala da dengue, nós falamos normalmente da transmissão pelo Aedes, que é o nosso vetor dessa doença em si, e de outras que agora estão se apresentando como problema grande também. Mas assim, o Estado ele vem num alerta, se mantendo num alerta alto para a dengue, tá? Por algumas razões. Primeiro que o Estado tem já uma história longa com dengue, talvez uma das mais consistentes em relação aos outros estados. Obviamente que pesa muito o fator climático, entre outros, tá? Mas a gente já vem... E outros fatores como a introdução do dengue tipo 2, a reintrodução, né? Porque em 2009, 2010, 2011 nós tivemos a circulação do dengue tipo 2, que é um tipo viral da dengue que em si trouxe muitos problemas na época, inclusive foi o período que a gente teve maior número de óbitos e casos graves até então na história nossa de dengue. E este mesmo perfil de dengue tipo 2 é o que vem circulando nesse último ano já, né? Ainda não houve uma explosão de casos, mas a gente já percebeu que a gente vem tendo um aumento gradativo desses casos comparado com os anos anteriores. Agora o período seco igual está, obviamente ele diminui, não zera, diminui bem. E o grande problema e o grande período de alerta é agora por volta das chuvas de novembro até maio do ano que vem. E esperamos que a gente vai ter alguns problemas, porque agora não é mais só dengue, né? Além da chikungunya que está se apresentando em um grande volume, nós temos agora o oropoche, tá? Que é uma doença também transmitida pelo Aedes, que já tem confirmação, por exemplo, de microcefalia em gestante. Nossa, tá? Com casos que ela é uma doença, tipo uma dengue, mas é bem uma sintomatologia um pouco mais leve, mas agora ela está confirmada, inclusive, que ela pode trazer um risco maior envolvendo a gestante. E tudo deve desaguar com o Aedes, os criadores e a chuva a partir de novembro
e podendo trazer um ciclo bem complicado aí até maio do ano que vem, em junho, por aí, dependendo do ciclo de chuva. O governo do estado não pretende, ou não tem no seu raio de ação aí, a pretensão de investir na conscientização das pessoas, propaganda, para que essa informação possa ser difundida junto às pessoas, nos mais variados rincões do estado com dimensões continentais, não é? Para que essas pessoas tenham essa consciência aí, porque se alguém vai ter que fazer alguma coisa. No governo federal tem havido, como eu falei, essa explosão no cômputo geral, não é? De quantos milhões, mais de 6 milhões. E aqui no estado, pretende-se tomar uma iniciativa nesse sentido? Então, nesses 2 anos, o que é possível operacionalmente o Estado está incentivando e fazendo na reorganização das ações como um todo, tá? Porque aí nós estamos falando de várias frentes de trabalho. A parte de campanha, todos os anos, o maior volume das SEIs de recursos em campanhas de mídia voltada a doenças em si, ela é sempre consumida pela dengue e pelo Aedes aegypti dentro dos seus períodos. Não é diferente para esse ano, do ano passado, início desse ano. Foram feitas várias frentes e deve repetir de novo. A gente espera que o Ministério da Saúde também participe um pouco mais, porque há um tempo atrás isso era um pouco mais presente e os últimos anos isso reduziu um pouco. Então, a gente sabe da importância de estar sensibilizando e resgatando a informação em mídia, mas principalmente a gente tentando organizar um pouco a atuação dos municípios e das equipes de agente endemia e agente comunitário no enfrentamento da doença. Deixa eu perguntar para o antes de chamar o Lorenberg aqui para a próxima pergunta, deixa eu só emendar aqui mais um rabichozinho aqui nessa questão ainda aí. Não que eu seja velho, mas eu sou do tempo em que na rua passava-se o fumacê. Eu não sei se você chegou a presenciar o fumacê. Era meio incômodo, mas parecia ser eficaz, eficiente, não é? Ele é proibido hoje. Qual que é a sua opinião enquanto agente de saúde, enquanto secretário adjunto de saúde, sobre o fumacê? Ele não seria uma alternativa para dar uma inibida, uma reduzida nesses números? Ele é uma alternativa, a gente usa dele. A questão é em que momento usá-lo e qual o objetivo que se quer com o fumacê. O problema do fumacê é que ele só é usado na hora que eu tenho a maior incidência de vetor. Porque o que ele faz? Ele mata o mosquito voando. Tá? Então, se eu fizer ele agora, que tudo é larva ou é ovo, eu não vou matar nada. Tá? Então, agora cabe o quê? Prevenção, eliminar criadouro, não tem outra receita. E aí, quando eu aguardo fumacê, eu estou falando de uma curva de casos onde o meu vetor está lá no pico de casos, entendeu? Então, assim, eu já fracassei na prevenção, não consegui eliminar nada. É a última. Aí a floresta de vetor subiu lá para a tampa, aí você entra com fumacê. Então, por isso que ele tem os dois efeitos, né? Ele é uma estratégia para ajudar, mas ele tem uma resolutividade muito pequena, porque quando a gente entra com ele, a infecção e a transmissão normalmente já aconteceu. Entendeu? Então a gente só vai reduzir o impacto. Tá? E aí, qual o tamanho desse impacto? Né? Se essa curva for bem grandona de vetor, então é nesse sentido. Mas ele é uma estratégia, a gente usou, inclusive, este ano, no começo do ano, em Tangará. Tá? Acho que deve ter visto, Tangará da Serra foi um dos municípios que teve a necessidade dentro desse ciclo, a gente usou e a gente tem disposição para usar em outros, caso surgir e for necessário. Lorenberg. Secretário, voltando à questão da imunização, no mês 6 agora deste ano, foi realizada a 2ª jornada estadual de imunização, inclusive com a participação de membros do Ministério Público. Qual é a avaliação que o senhor faz a respeito desse tipo de evento, a 2ª jornada de imunização? Depois, acho que com o Covid, né, e depois do Covid com a imunização, nós tivemos algumas coisas boas também, né? A gente às vezes fala só de... Mas hoje nós temos uma mobilização em torno da cobertura vacinal, não só da saúde, né? O TCE, os órgãos de controle, uma série deles, a mídia, criaram formas, mecanismos de incluir nos seus planos anuais, estratégicos e operacionais, alguma participação dentro desse processo. Então, a jornada foi o que trouxe diferencial foi isso, né? Hoje você tem o TCE e o MP dentro da sua política e do seu planejamento, a questão da cobertura vacinal e como que eles podem atuar para ajudar a melhorar esses indicadores dentro do município. E isso foi um dos pontos de ganho, fora dos outros que a gente já discutiu, que é estar
sempre buscar estratégias novas ou diferentes que possam melhorar a cobertura. Esse programa do governo do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde, continua de incentivar os municípios, aqueles que imunizarem mais? Atenção, senhor prefeito, o prefeito daquele município lá que tiver uma política de imunização na sua Secretaria de Saúde aí, que fizer realmente o dever de casa, ele recebe, inclusive, se for escolhido entre os melhores, uma recompensa financeira, uma premiação em dinheiro. Continua isso, não? Todo ano, a gente faz uma avaliação ao ano, referente ao ano anterior, e tentamos torná-la mais justa agora, porque a gente traz por tamanho da população, né? Então, municípios até 5 mil, até 15 mil, até 30 mil, maiores de 50 mil habitantes. A gente tem esses extratos com premiação, sim, em dinheiro, reconhecendo as práticas que levaram ele a conseguir as melhores metas, né? E aí nós estamos falando de uma escada. Para o cara ser o top lá, o selo diamante que a gente chama, ele não basta ter cumprido as duas coberturas vacinais do selo diamante, que seria hepatite, por exemplo, na gestante, era um. Ele tem que cumprir todos os degraus dessa escada para ele ser o selo diamante. Então, ele está dizendo que as crianças menores de 2 anos, menor de 5 anos, os adolescentes e o adulto, ele conseguiu cobertura. É quase que um cenário perfeito, vamos chamar assim. Óbvio que a gente não premia só esse, né? Aí tem o selo bronze, selo prata, selo ouro, que são esses que ranqueiam de forma um pouco diferente aí, mas a gente reconhecendo quem fez bem. Tá, ô Juliano, eu tenho que encerrar o programa, mas eu não vou encerrar o programa antes que você me fale, porque parece que o LACEN, o Laboratório Central, passou por um up, né? Deu uma investida ali, salvo engano, eu não sei o valor exatamente, mas você deve ter aí na sua cachola sobre a questão lá do LACEN, que é importantíssimo. Como é que está hoje, em termos de estrutura, o nosso glorioso laboratório? O LACEN, acho que ele representa bem o que foi quando a gente entrou lá em 2019, em termos de evolução, tanto de infraestrutura, quanto de processo, quanto de resultado, assim, de uma forma bem... Ele hoje é um parque tecnológico em laboratório, tá? Nós tínhamos uma situação em 2019 com defesa civil condenando, inclusive, o prédio onde ele estava, então, que era ali na prainha, junto onde é o Hemocentro, ali do outro lado. Situação precária, total. Então, assim, o governo, o governador Mauro Mendes, o secretário Gilberto, priorizou isso desde o início, antes da pandemia. Então, a gente já começou a fazer um trabalho de reestruturar o LACEN, de organizar Achei aqui, todos 7 milhões e 700 mil de investimento nessa questão do LACEN aí. 7 milhões é só para este ano, considerando a sede nova, que ali no complexo onde vai ser o Hospital Central, o CRIDAC, também é o LACEN, é um prédio novo, talvez não, com certeza vai ser o laboratório mais moderno do Brasil em termos de laboratórios centrais de vigilância de todos eles. Então, este valor foi só para equipar agora a versão nova, onde a gente deve inaugurar até início do ano que vem, tá? Já operando. Ano que vem promete, tem uns própria. hospitais também aí, o governo tem, eu não tenho tempo para falar mais, são 4 hospitais aí que o governo não tem um aqui na saída para Santo Antônio. Então 6, né? 6? 4, não, são 6. Aí, ó, tá puxando minha orelha aqui, são 6 o governo do estado, sendo que 2, aquilo lá do Hospital Central acho que é para o ano que vem. Já está quase pronto, esse ano fica pronta a estrutura, inicia ano que vem. 6 hospitais, o governo está com vontade, o Gilberto Figueiredo também, secretário de Estado de Saúde, também. Juliano, obrigado por ter vindo aqui, esse espaço continua a postos, infelizmente o tempo é horário de rede, a gente tem que obedecer. Obrigado por ter vindo, esse espaço continua a postos para bem informar. Eu que agradeço, boa noite e agradeço a todos, professor, Paulo, e estamos à disposição. É isso aí. Segunda-feira a gente se encontra aqui, não é isso, Lorenberg Alves? Segunda-feira, então, a você. Segunda-feira a gente... se eu soubesse quem que vem na segunda-feira, Lorenberg? Vem o doutor João, deputado estadual, que agora vai ser também, né, o primeiro secretário, o homem que vai cuidar do cofre da Assembleia Legislativa. Deputado estadual, doutor João, do MDB, segunda-feira conosco, às 7h30 da noite. Bom fim de semana, viu? Se cuida. Se beber, não dirija, vá com parcimônia, com cuidado. E Lorenberg, feliz Dia dos Pais. Juliano, feliz Dia dos Pais. A todos nós. Gilberto, é você que está acompanhando, feliz Dia dos Pais.
Boca, o pessoal da técnica aqui também, feliz Dia dos Pais, viu? A todos aqui, os que são pais, os que não... Você que é filho, procure ficar perto do seu velho aí, dê um cheiro no cangote dele, acompanhe o seu pai. Enfim, honrem seus pais. No caso, feliz Dia dos Pais aí para todos os papais que acompanham o programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.